o espírito contra a carne, o poder de escolha do homem. Nestes últimos dias, o Evangelho de Cristo está sendo deturpado por falsos mestres. Esses falsos mestres defendem o calvinismo, que é um ensino de demônios, e estão conduzindo muitos para a mente cauterizada e hipócrita. O calvinismo afirma que o homem não tem o poder de escolha para ser salvo, e por isso o calvinismo tem que ser derrubado. O apóstolo Paulo, em Romanos de capítulo 8, dos versos 5 ao 13, nos vai falar a respeito da inclinação da carne e da inclinação do espírito. Veja o que o apóstolo nos diz a respeito disto. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque a recompensa da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. E por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Assim, pois, irmãos, não somos devedores da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O apóstolo Paulo nos diz que os que se inclinam para a carne se inclinam para a morte, e os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque estar na carne é pecado. Pois a carne não está sujeita à lei da nova aliança de Deus. Paulo nos diz que temos que andar no Espírito. Andar no Espírito é andar na lei da nova aliança de Jesus Cristo. Não somos devedores à carne, e por isso, se vivemos na desobediência, que é andar segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificamos as obras do corpo, certamente iremos viver. Paulo nos mostra que os que se inclinam para as coisas do Espírito se inclinam para a vida, mas os que se inclinam para as coisas da carne se inclinam para a morte. E de onde ele tirou esse entendimento? Ele tirou esta revelação do livro da lei, especificamente em Deuteronômio, onde Deus põe a vida e a morte diante de seu povo. Embora, quando Deus estava falando em Deuteronômio, era no tempo da antiga aliança, da lei de Moisés, o apóstolo Paulo usa textos escritos lá em Deuteronômio e coloca na sua carta para dizer que nós temos que andar na lei da nova aliança e não debaixo da lei de Moisés da antiga aliança. Você lembra dos estudos anteriores? A lei da nova aliança são os 10 mandamentos de Deus. Em Deuteronômio está escrito: Vê, diz o Senhor, que proponho hoje a vida e a morte, o bem e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus julgamentos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Repare que em Deuteronômio o Senhor propõe a vida e a morte diante do povo da antiga aliança. E esse mesmo texto o apóstolo Paulo aplica para os gentios,
para eles fazerem aquilo que Cristo mandou. Ter fé em Jesus Cristo é guardar os mandamentos de Deus, e isso é vida, pois, tendo nós a fé em Jesus, nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito, e andar no Espírito é praticar a lei da nova aliança. Mas a desobediência é se inclinar para a morte. Se nós andarmos na carne, a gente está caminhando para a morte. Veja que o homem tem poder de escolha para escolher se quer andar no Espírito, que é andar na lei de Deus, e o homem também tem o poder de escolha para escolher se quer andar na carne, que é caminhar para a morte. Porém, Deus, sendo um Deus amoroso e justo, nos diz que é para escolhermos a vida e não a morte. Nós temos que escolher praticar a lei de Cristo, pois isso é bênção e não maldição. O homem tem o livre-arbítrio para escolher o que quer, e assim os céus e a terra poderão testemunhar justamente, pois isso mostra que o homem tem o poder de escolha, e isso é justo, e Deus continua sendo soberano, sem deixar de ser justo. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, nos diz que não é para o pecado governar o nosso corpo mortal. Não temos que obedecer às paixões da carne. Não é para oferecermos os nossos membros do corpo ao pecado, como instrumentos de perversidade. Porém, temos que andar e nos inclinarmos para as coisas do Espírito. E nos inclinando para as coisas do Espírito, os nossos membros são oferecidos ao Senhor como membros de justiça. Quando Paulo fala que o pecado não terá domínio sobre nós por não estarmos debaixo da lei e sim da graça, o que Paulo quer dizer com não estamos debaixo da lei? Que lei é essa nessa parte? Essa lei é a lei de Moisés da antiga aliança, e por isso não estamos debaixo da lei de Moisés da antiga aliança, mas estamos debaixo da graça da nova aliança, que envolve guardar a lei da nova aliança, que são os 10 mandamentos, testemunhados em Jeremias de capítulo 31, versículo 31. E por isso não devemos pecar. Não peque, pois há 2 caminhos, o da vida, que é a obediência ao Senhor, mas também tem o caminho do pecado. E por causa disso, você tem o poder de escolha para escolher de quem você quer ser servo. Você quer ser servo do pecado ou da obediência? Deus nos diz para escolhermos a vida, que é obedecer à lei da nova aliança em Jesus Cristo. E por isso, temos que guardar os mandamentos de Deus para sermos salvos. Os calvinistas, eles dizem que o homem não tem um livre-arbítrio. E isso é totalmente equivocado e errado, pois em Deuteronômio está testemunhando que existe o livre-arbítrio para o homem. O próprio Senhor, na antiga aliança, fala com o povo para eles escolherem a vida e rejeitarem a morte. A morte é a desobediência. A vida era praticar aquilo que Moisés tinha dito para eles praticar, porque na antiga aliança está escrito: o homem que praticar a justiça decorrente da lei de Moisés, por ela mesmo viverá. Mas a lei da nova aliança é a lei da fé. E por esta lei da fé, o homem que praticar a lei da fé, da nova aliança em Cristo Jesus, por essa mesma justiça viverá. E por isso, meus irmãos, a gente tem que escolher se a gente quer a vida ou se queremos a morte. E os céus e a terra testemunharão a respeito dessa escolha, e isso mostra o livre-arbítrio. Os céus e a terra, eles testemunharão justamente para o povo da antiga aliança e para o povo da nova aliança, que Deus colocou a vida e a morte para esses. Nós temos o poder de escolha hoje para escolhermos a Cristo ou rejeitá-lo.
Nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito, que é praticar a lei de Deus, a lei da nova aliança em Jesus Cristo. E por isso, os calvinistas, eles erram nas Escrituras ao afirmar que o homem não tem livre-arbítrio. Estes homens, os calvinistas, eles ficaram fora do reino de Deus. E por que eu falo que estes homens ficaram fora do reino de Deus? Porque o discurso desses homens, eles obscurecem os propósitos do Pai. Eles tentam, em seu discurso, eles dizem que querem exaltar a justiça de Deus, querem exaltar a soberania de Deus. Mas, na verdade, esses homens, eles lançam escuridão para os propósitos do Pai. E assim, os ouvintes desses homens, eles não chegam ao pleno conhecimento do Senhor. E por esta causa, eu e muitos outros irmãos, nós estamos nos colocando em defesa do Evangelho de Cristo, derrubando por terra essa heresia, essa maldição chamada de calvinismo, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado com uma consciência boa e com uma fé sincera e um amor sem hipocrisia. Porque o amor calvinista é hipócrita, mas o amor do Pai é um amor justo, é um amor sincero que Ele deposita ricamente nos seus santos. Meus irmãos, é necessário combatermos contra essa heresia calvinista, porque ela lança, além de lançar escuridão nos propósitos do Pai, ela lança escuridão na mente do homem e faz com que as pessoas fiquem incoerentes, faz com que as pessoas fiquem confusas a respeito de quem é Deus e de como Deus age. Deus está restaurando a sua palavra e Ele vai derrubar por terra as heresias de perdição, as heresias de demônios, as heresias dos falsos profetas. Deus vai derrubar todas elas, porque agindo Deus, quem impedirá? Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que Deus abençoe todas as famílias da terra, por intermédio de Jesus. Amém.